você acredita que tem que haver um entendimento maior para que alunos não sejam tão prejudicados? Quer dizer, uma greve tão demorada como essa, realmente, assim, são situações que vocês só vão colher mais para frente. São resultados que vai sendo adiado, e vocês ficam de mãos atadas, porque depende, claro, de toda uma negociação. Não, de fato, o que a gente bate muito na tecla enquanto DCE é que nós não descredibilizamos a luta dos trabalhadores. A greve é um instrumento de luta dos trabalhadores e as demandas são legítimas, sim. De fato, os professores devem ser valorizados pelo seu trabalho. Os professores têm direito à database, têm esse direito. Agora, a gente entende que a greve é uma última instância. E, a priori, o que deve ser feito é o diálogo. Nós estamos há 55 dias de greve e só agora, ontem, por sinal, que hoje eu fiquei sabendo na reunião, ontem um representante do comando de greve foi para o diálogo com um representante do governo, com a Ara Silva, representante do governo, para apresentar soluções para essas demandas. E a gente não entende isso como avanço. Porque avanço seria se o diálogo tivesse sido feito desde o começo. A princípio, o diálogo tivesse sido feito com a comunidade de estudantes, tivesse garantido uma unidade entre os 3 segmentos, lutando pelas demandas dos 3 segmentos, para, a partir daí, avaliar se é necessário ou não aderir a uma postura mais radical, que é a greve. Inclusive, o próprio reitor, ele também adiantou que poderia estar havendo aula normal, né? Os estudantes não estariam sendo prejudicados enquanto tivessem acontecendo as negociações. Você acha que essa seria uma das alternativas? Não, com certeza. O que a gente pauta é que a mobilização estudantil, e essa é a nossa palavra de ordem, é que a mobilização comece em sala de aula, com os estudantes tendo as suas atividades com os estudantes na universidade. A gente vive uma realidade aqui em Campina Grande, por exemplo, que o estudante estava de férias, nas férias mesmo, foram para a sua cidade, no sertão, e por lá mesmo ficaram, porque a greve foi deflagrada na primeira semana de aula, não tivemos nem uma semana completa de aula, e os estudantes não estão na cidade, os estudantes não estão na universidade. Então, como é que se faz uma luta fortalecida mesmo para garantir que nossas demandas sejam atendidas, assim, com movimentos, mobilizações, onde 3, 4 professores aparecem, 4, 5 pessoas? Não é disso que a gente está falando, não é desse tipo de mobilização que a gente está falando. A gente quer uma mobilização fortalecida. E se, de fato, tivesse havido um diálogo desde o início, com tempo para politizar as questões, politizar os estudantes, com tempo para haver diálogo, para a gente bater nessas questões que a gente sente na pele, que a gente sabe que existe dentro da nossa universidade, precarização de infraestrutura em alguns campi, questão da assistência estudantil, que é muito precária ainda, e as próprias questões, as próprias demandas dos professores e dos servidores. Se tivesse havido tempo para haver um debate mais ampliado entre os 3 segmentos, para fortalecer essa luta e, a priori, com o diálogo, procurar primeiro o diálogo, depois avaliar se seria necessário apelar para a postura mais radical de deflagração. E só para a gente pontuar, gente, além do reajuste salarial de 17,7%, a luta, de acordo com os professores, é também para restabelecer a lei de autonomia e melhorar o orçamento destinado ao EPB. Essa questão, inclusive, tem sido amplamente debatida junto aos estudantes também? Olha, o que aconteceu é que, a princípio, a pauta da greve era por aumento salarial, de 17,7%. Depois que o DCE da UEPB começou a fazer mobilizações, inclusive na primeira Assembleia de Deflagração da Greve, que nós não declaramos apoio e, de fato, assumimos que a universidade tinha precariedade em alguns setores e mais urgentes, a gente não declarou apoio nesse sentido e queríamos que justamente isso acontecesse, que a greve não fosse deflagrada imediatamente, que houvesse um debate mais amplo. Aí a pauta da greve se transfigurou, de modo que, de início, era o aumento de 17,7% e respeito à data base. Né? Dos técnicos administrativos é 10,5%. Não, e os técnicos administrativos começaram com a pauta, que é legítima, e permaneceram nessa pauta até agora, e continuam com a mesma pauta, reivindicando e com negociações de maneira muito legítima. A greve dos professores começou com uma pauta e de aumento salarial, respeito à data base, e agora já não é mais. É precarização da educação.
E o que a gente entende é que essa precarização da educação, que existe a precarização em alguns setores da nossa universidade, avançou em alguns aspectos, sim, avançou. Mas a gente também não aceita esse discurso de exaltar demais os avanços que teve, e fechar os olhos para essa precariedade que ainda existe. Agora, a gente entende que para lutar contra essa precariedade que ainda existe dentro da universidade, é só de uma maneira fortalecida. Não excluindo o estudante do debate, não excluindo as categorias, garantindo a unidade das categorias, não.